Gênesis 18, a partir do versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Amém, queridos? Uma história muito conhecida e que eu até mesmo já preguei algumas vezes acerca desse texto, mas que eu comecei agora, semana passada, há 2 semanas, a ler novamente toda a Bíblia, né? Da última vez eu li ela por tópicos e agora voltei a ler novamente em ordem cronológica. E quando eu me deparei com esse texto, eu encontrei detalhes que em outros momentos, em outras leituras, em outras ministrações, me passaram despercebidos. E é por isso que a Bíblia diz que a palavra ela se renova a cada manhã. A palavra ela nunca se esgota. Se fosse assim, você ouviria uma mensagem em cima de um texto e uma próxima vez que alguém fosse pregar naquele mesmo texto, você podia levantar e ir embora, porque você não teria mais nada para aprender. Mas a mesma mensagem pregada pelo mesmo pastor, ela jamais vai ser a mesma. Jamais vai ser a mesma, porque ela se renova. O Espírito Santo, né, é quem traz de acordo com a necessidade, de acordo com o ambiente em que ela é pregada. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que para que o milagre aconteça, nós precisamos promover o ambiente. Somos nós que promovemos o ambiente para que o milagre aconteça. A primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto, e parece ser algo óbvio, mas é importante ressaltar, é que o texto começa dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão. Ou seja, o Senhor aparece a Abraão no momento em que ele estava buscando o Senhor. O milagre, ele só foi possível acontecer, o que acontece no final desse texto, ou seja, Sara já em idade avançada, Abraão já em idade avançada, gerar um filho. O milagre, ele começa a acontecer no momento em que Abraão começa a preparar e a promover o ambiente para o milagre. O Senhor aparece, queridos, só vai acontecer milagre onde Deus estiver presente, sim ou não? O único que pode fazer coisas sobrenaturais é Deus. A medicina resolve coisas naturais, a justiça resolve questões naturais, o homem resolve questões naturais. Algo sobrenatural só vai acontecer onde Deus estiver presente. Agora, Deus aparece a Abraão,
Mas por que Deus aparece a Abraão? A Bíblia diz que quando Deus aparece a Abraão, o Senhor se apresenta para ele, porque Abraão o estava buscando. A Bíblia diz que Abraão estava na porta da sua tenda. O que era a tenda? Era o lugar onde se buscava a presença de Deus. A tenda, em alguns momentos na Bíblia, a gente encontra quando homens entravam e ali eles tinham seu momento de intimidade com Deus. Abraão estava buscando o Senhor quando ele aparece. O Senhor vai estar presente quando você começar a buscá-lo. É você quem atrai a presença de Deus. E lembrando que milagres só acontecem onde Deus está presente. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele diz: aquele que bate, se abre, ao que pede, recebe, ao que busca, encontra. Ou seja, para que eu receba, para que eu encontre, para que se abra, é necessário uma atitude da minha parte. Eu promovo o ambiente. Abraão estava buscando o Senhor no momento em que ele aparece. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam que existe algo da nossa parte que precisa ser feito. Nós não podemos operar um milagre, mas nós podemos promover um ambiente para que Deus opere o milagre. Nós podemos atrair a presença de Deus para nós. Nós podemos atrair os olhos de Deus para nós. Nós podemos atrair através da nossa oração, através da nossa busca, através de algumas atitudes que a gente vai ver que Abraão teve. E a primeira delas é a de buscar o Senhor. Você está aqui hoje à noite, você já começou a promover o ambiente do teu milagre. Então já comece a se preparar, porque o teu milagre já está a caminho. Comece a se preparar, porque a Bíblia diz que aquele que busca, ele encontra. E todo aquele que encontra com ele, experimenta algo sobrenatural. A tua atitude de vir aqui é o primeiro passo para criar e promover o ambiente do teu milagre. A segunda atitude que Abraão tomou e que promoveu o ambiente para que Deus operasse o milagre foi o sacrifício. O texto diz que Abraão estava buscando a Deus. Abraão estava à porta da sua tenda. Diga comigo, na hora mais o que? Quem lembra? Mais quente do dia. Parece um detalhe, né, querido? Por que Deus fez questão de registrar que o momento em que Abraão estava buscando a Deus era a hora mais quente do dia? Por que ele simplesmente não deixou registrado que Abraão estava buscando a Deus, ou que Abraão estava na porta da tenda? Nada na Bíblia é por acaso. O texto deixa claro que era na hora mais quente do dia, ou seja, sem sacrifício, seu milagre nunca chegará. E é fácil de entender, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar recebe a coroa da vitória, se referindo à nossa caminhada com Deus. Mas a Bíblia também fala que a perseverança, o que é perseverança? É a não desistência, é não abandonar, é não deixar de crer, é o que nos dá a vitória. E eu quero dizer para você, aquele que não tem a capacidade de sacrificar, ele não consegue permanecer buscando a Deus até o momento do milagre acontecer. Porque não pense que você vai conquistar ou você vai promover um ambiente de um milagre na sua vida. Com Deus não é assim, Deus, eu pedi e Deus fez. Não é isso. E aí muitas vezes você vai ter que buscar Deus, você vai ter que vir para a igreja no dia que você não estava afim, no dia que você estava cansado como Turi, talvez no dia que choveu e você estava de moto, sabe? Aí você, tem pessoas que perdem a oportunidade. Às vezes Deus dá a oportunidade, Deus diz, hoje eu vou testar a fé, hoje eu vou dar a oportunidade para Ele promover o ambiente do milagre. Aí vem a chuva, aí você está de moto, aí você olha, bem que eu queria ir. Aí você não vem, sabe por quê? Porque você tinha que sacrificar. Quem não tem capacidade de sacrificar,
não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você nunca vai permanecer buscando o suficiente para que o milagre aconteça, porque só busca quando as condições estão favoráveis. Quem só busca quando as condições estão favoráveis não consegue promover o ambiente do milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção o que eu vou dizer para você. Sem sacrifício não há culto. Sem culto não há presença de Deus. E sem presença de Deus não existe milagre. Se você pega do Antigo ao Novo Testamento, não existe culto sem sacrifício. Você não precisa sacrificar mais nada para ser salvo. O sacrifício para a salvação Cristo fez na cruz. A única coisa que eu e você precisamos fazer é recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, para que o milagre aconteça, se não há sacrifício, não há culto. Se não há culto, não há presença de Deus. E se não há presença de Deus, não há nada de sobrenatural, porque só quem opera sobrenatural é Ele. Nós precisamos entender isso. Tem gente que pega a não necessidade de sacrifício para a salvação e acha que não é necessário. Querido, se você não tiver capacidade de sacrificar, você não vai servir a Deus. Porque quem não tem capacidade de sacrificar, não se deixa conduzir por propostas, mas por propósito. Quem não tem a capacidade de sacrificar é conduzido pelas propostas. Uma proposta, um convite, tira ele do culto. Uma proposta, um convite, tira ele do momento de intimidade com Deus. A capacidade de sacrificar gera o ambiente. Tem gente que só busca Deus quando não tem nada para fazer. Tudo o impede. Se tiver um futebolzinho na quarta-feira, pastor Marquinhos, pastor Júnior, que me perdoe, mas hoje é dia do futebol. Se tiver um convitezinho, já é suficiente, sabe, o cansaço, o sono, a preguiça, ou seja, se exigir sacrifício, já era. Você sabe por que muita gente não tem coragem de entregar sua vida para Jesus? Porque ele vai ter que sacrificar coisas que ele gosta. Ele vai ter que sacrificar coisas que ele gosta, mas que não agrada a Deus. Ele vai ter que sacrificar coisas que ele gosta, mas que ele ainda não entendeu que aquilo não faz bem para a vida dele, que aquilo é um caminho que aparentemente traz alegria, mas que o final dele é tristeza. É um caminho que aparentemente é bom, mas a Bíblia diz que o seu final conduz à morte. O que mais impede pessoas de entregar suas vidas a Jesus é o medo de ter que sacrificar. Mas sem sacrifício não há culto. Sem culto não há presença, e sem presença não há milagre. Eu lembro, às vezes você olha para a vida de uma pessoa, seja profissionalmente, você olha para a vida de um empresário bem-sucedido, por exemplo, qualquer área que seja, aí você olha, você deseja a vida que ele tem. Você olha e, rapaz, mas fulano, olha o carro do fulano. Rapaz, olha onde fulano mora. Rapaz, fulano viaja com a família, vai para as Europa, né? Vai para os Estados Unidos, vai, cara. Mas você não olha o sacrifício que ele teve que fazer para ele chegar onde ele chegou. Você não olha quantas noites de sono ele perdeu. Você não olha muitas vezes quanto tempo ele ficou longe da família. Você não olha muitas vezes quanto tempo ele morou longe da família para estudar. Você não olha quantas horas de trabalho ele trabalha todos os dias. Porque quem não tem a capacidade de sacrificar não consegue enxergar o sacrifício dos outros, só consegue enxergar os resultados. Às vezes você está vendo alguém sendo abençoado, contando testemunho, sendo curado, sendo um instrumento de cura na vida de outros. Você vê um casamento abençoado, você vê uma família, você vê os filhos servindo ao Senhor. Aí você fica maravilhado, mas você não sabe o sacrifício que está por trás daquilo ali. Você não sabe quanto tempo aquele pai ou aquela mãe ora de madrugada pela vida dos filhos. Você não sabe quantas vezes aquele pai ou aquela mãe abriu mão de compromisso, perdeu dinheiro, deixou de trabalhar para poder dar atenção para os filhos, para não perder os filhos para o mundo. Você não sabe quantas vezes
aquele pai ou aquela mãe levantou de madrugada, entrou no quarto dos filhos, estendeu as mãos e ficou orando e clamando a Deus para que Deus guardasse a sua família. Porque a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Porque a gente não quer sacrificar. E sem sacrifício não há crescimento, sem sacrifício não há milagre, em qualquer área da sua vida. Você precisa aprender esse princípio. Eu lembro, é muito comum quando alguns amigos, algumas pessoas vêm nos visitar aqui na igreja, e eles ficam impressionados com a estrutura que Deus nos deu e tudo. E aí eles começam a falar, eu digo, deixa eu te mostrar umas fotos aqui. Aí eu começo a mostrar umas fotos para eles, de onde a gente começou, do que a gente passou, do que foi 10 anos carregando cadeira, começando 2 da tarde e terminando 11 da noite depois do culto. 10 anos, não foram 10 semanas. Porque quem olha e chega aqui não sabe o sacrifício que foi feito para chegar até aqui. Para ser salvo, não. Para ser salvo é aceitar e receber. Agora, para ver milagre acontecer, porque aqui é um milagre. Essa obra é um milagre. É um milagre. Mas por trás de todo milagre tem uma capacidade de sacrificar. Por trás de todo milagre. E eu lembro que no Rio, a gente estava no seminário ainda. A gente morava no seminário, era 25 minutos a pé até o ponto de ônibus na Praça Sans Penha, na Tijuca. 25 minutos do seminário, fica no final da José Gino, descia até a Praça Sans Penha, onde a gente pegava o 629, que ia para Vicente de Carvalho. Eram 55 minutos de ônibus na quarta-feira. A gente andava 25 minutos até o ponto de ônibus, eu, a Ana, o João Marco tinha 4 meses de idade quando a gente foi para o Rio, e a Lisandra tinha 8. Aí com 2 crianças, carrinho de bebê, bolsa de bebê, aquele monte de coisa. Quantas vezes eu não peguei esse 629 de 40 a 50 minutos com o carrinho do João Marco aqui no ombro, porque não tinha espaço nem para arriar o carrinho aqui do lado. Quando nós voltamos do Rio, a gente abriu a igreja, eu morava na Floresta, a gente pegava 2 ônibus, nós 4, pegava 2 ônibus, a gente ia para o terminal, do terminal a gente vinha para o Tucumã, terminava o culto, a gente pegava o ônibus para o terminal, e do terminal a gente pegava para a Floresta. 2 anos sem carro. Hoje é fácil você olhar e dizer, rapaz, o pastor está bem. Mas vai olhar o sacrifício. Deus tem feito milagres extraordinários na nossa vida. Mas por trás de cada milagre, existe a capacidade de sacrificar. Por trás de cada milagre, existe uma capacidade de sacrificar. E aí, quando nós olhamos para esse texto, o texto diz que Abraão estava buscando a Deus na hora mais quente do dia. Eu te pergunto, até que ponto você está disposto a sacrificar algo para ver o milagre acontecer na tua vida? Até que ponto você está disposto a sacrificar algo para ver o extraordinário de Deus acontecer, para ver Deus mudar a tua vida, para Deus ver mudar a tua história, em qualquer área que seja? Até que ponto? Uma outra coisa que, da parte de Abraão, que promoveu o ambiente do milagre, foi a motivação correta. Abraão, ele queria que o Senhor parasse ali somente para estar com ele. Você percebeu que Abraão não pediu filho? Você percebeu que Abraão não disse, Senhor, eu quero um filho porque eu já sou velho. Não, aqui não. Abraão não pede nada. Abraão só disse, meu Senhor, fica comigo um tempo. A motivação que estava no coração de Abraão era só estar com Deus. Sabe por que tem muita gente que não recebe milagre? Porque está interessado só no milagre. Porque não está nem um pouco interessado em ter a presença de Deus. Está aqui, com um pé aqui dentro da igreja, esperando o milagre, e com o outro lá na porta, para na hora que receber o milagre, sair correndo. Motivação errada. Abraão, quando ele pede a presença de Deus, quando ele deseja a presença de Deus, ele promove o ambiente de milagre. Você lembra da história da viúva? A Bíblia diz que tinha o profeta, passava pela casa da viúva sempre. A viúva um dia disse, eu vou
construir um quarto, para toda vez que esse homem de Deus passar, ele pernoitar aqui. Fez um quarto com muito carinho, do melhor que ela tinha. O profeta passava. Ela pedia um filho para o profeta? Não. A Bíblia diz que um dia o profeta estava lá deitado. Onde que ele estava deitado? No ambiente que a viúva promoveu. Ele estava lá deitado, olha para o seu servo e diz: o que a gente pode fazer por essa viúva? Vá lá e pergunte para ela. Ela diz: não, meu senhor, não precisa nada não. Ele volte lá e pergunte para ela. E ela revela o desejo de ter um filho. E a Bíblia diz que Deus honra e o milagre acontece. Não só um milagre, mas dois. Porque o filho nasce, depois de um tempo o filho morre. Ela manda chamar o profeta vem e Deus ressuscita o filho dela. Então, por causa do ambiente que ela criou, ela colheu 2 milagres. Mas ela não promoveu o ambiente pensando no milagre. Ela não disse assim: eu vou construir o quarto porque eu quero ter um filho e aí eu não consigo. De repente esse profeta, sabe, querido, tem gente que arquiteta tudo na mente. E ele esquece que Deus conhece as nossas intenções. Sabe aquela pessoa que quer ir para um lugar e ela não tem com quem ir. Aí ela lembra de alguém que tem um carro. Aí ela liga: irmão, deixa eu te falar. Rapaz, vai ter um churrasco lá, olha, mas vai ser uma bênção. E eu lembrei de ti, eu queria te convidar para ir com a gente nunca mais teve uma comunhão, a gente nunca mais esteve junto. Coisa nenhuma, ela só quer carona. A pessoa não sabe a intenção do coração. Não tem problema nenhum se você disser: irmão, olha só, eu lembrei de ti porque eu não tenho como ir. Eu lembrei que tu tem carro, nós vamos junto, eu desfruto da carona e tu desfruta do churrasco. Beleza, você foi transparente, não há problema nisso. O problema é na motivação. O problema é na malícia que muitas vezes está no nosso coração. E a gente esquece que Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Aquela mulher, ela promoveu o ambiente do milagre sem interesse nenhum. Abraão pediu para Deus parar com eles sem interesse nenhum. Eles quiseram agradar a Deus. Aí olha como a Bíblia se completa e ela se cumpre. Que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é se agradar do Senhor? É promover o ambiente, através da busca, através da obediência, através do sacrifício. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra a quarta atitude e a última, que Abraão toma e que promove o ambiente do seu milagre. Abraão, quando estava na presença de Deus, ele serviu a Deus com o melhor que ele tinha. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz que Abraão manda lá e diz: pega a melhor farinha. Depois ele diz: vai lá e pega o melhor novilho. E a Bíblia diz que ele serve para Deus o que ele tem de melhor. Sabe por que talvez o milagre não aconteça na sua vida? Porque você está dando para Deus o que sobra. E eu não estou falando só de questão financeira não, mas também. Tem gente que na hora da oferta ele traz uma lupa para catar a nota de R$2. E não pega de 1 porque não vale mais. Porque se valesse era de 1. Mas eu não estou falando só disso, porque isso não está ligado à questão financeira, está ligado a um princípio. Quem quer dar o menor em tudo. Quem quer dar o melhor, quer dar o melhor em tudo. Tem gente que só quer dar para Deus o que sobra do seu tempo. Irmão, vamos no culto, pastor, se der tempo eu vou. Se eu chegar cedo do trabalho eu vou. Se eu não tiver nada para fazer eu vou. Se eu não sei o que eu vou. Quer dar para Deus o que sobra e não o que é melhor. Tem gente que quer dar para Deus o que sobra dos seus dias. Ouço muito isso de amigos que eu convido para vir na igreja, que eu falo de Jesus e disse: não, Marquinhos, quando eu tiver uns 50, 60 anos eu vou para a igreja. Digo: meu querido, Deus não é INSS, Deus não está interessado só no resto dos seus dias, não. Deus está interessado no melhor dos teus dias também. Quem dá o melhor em tudo. Tem gente que tem dom e tem talento,
é uma fera no trabalho, é uma potência no trabalho, chega cedo, sai tarde, se dedica, mas na igreja, tem um tempo não, pastor, tem um tempo não. Abraão disse: traga a melhor farinha e traga o melhor novilho. Quando ele decide dar o melhor para Deus, ele promove o ambiente do seu milagre. Deus olha e diz: esse cara está me buscando na hora mais quente do dia. Primeiro, ele está me buscando. Segundo, na hora mais quente do dia. Terceiro, ele não me pediu nada, ele só queria a minha presença. Quarto, ele me serve com o melhor que ele tem. Chama a tua mulher, que eu vou fazer um milagre, e daqui um ano eu vou voltar, e ela vai ter um filho. Ele não pediu nada, ele apenas promoveu o ambiente do seu milagre. Tem muita gente que ainda não entendeu o poder do princípio da excelência, do melhor. Para Deus não basta fazer, tem que fazer o melhor. Para Deus não basta dar, tem que dar o melhor. Você lembra da história de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. A Bíblia não diz que Deus aceitou a oferta de Abel. Deus aceitou Abel e a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não recebe a oferta antes de receber a sua vida, a sua atitude. Porque Deus não está interessado em dinheiro. Dízimo e oferta não é uma questão financeira, é uma questão espiritual. É uma questão de gratidão, é uma questão de dependência, de fidelidade, de lealdade. Não tem nada a ver com vida financeira. E a Bíblia diz que a única coisa que diferenciou a oferta de Caim e de Abel é que a Bíblia diz que Abel deu do melhor que ele tinha. E Deus olha para Caim quando Caim fica revoltadinho, porque tem gente que é assim. Tem gente que está vendo o irmão sendo abençoado, está vendo a coisa acontecer, está vendo o milagre acontecer, mas ele não consegue ver que a vida dele está diferente da do irmão. Ele só olha o resultado, ele não olha o sacrifício. Caim ficou revoltadinho com Deus, porque Deus não recebeu a ele nem a sua oferta. O que Deus disse para Caim? Ô Caim, por acaso, se procedeste igual o teu irmão, tu também não seria aceito? Deus está dizendo: o problema não é contigo, é com a tua atitude. Esse é o problema. Não tenho nada pessoal contra você. Dei a você a mesma oportunidade que eu dei para o teu irmão. Por acaso, se você tivesse feito igual a ele, você não teria também sido aceito? O que ele está dizendo? Que o caminho para ser abençoado, o caminho para ver o milagre acontecer na nossa vida, ele é o mesmo para todos. O problema é que nem todos estão dispostos a trilhar o caminho, a promover o ambiente do milagre. Milagre todo mundo quer, querido. Perguntar aqui quem precisa do milagre é desnecessário, todos nós precisamos. Agora, perguntar quem está disposto a pagar o preço para promover o ambiente do milagre, aí é outra história. Porque só promove o ambiente quem crê. Só busca a Deus quem crê que onde Ele está, milagre acontece. Só se sacrifica para estar na presença de Deus quem crê que vale a pena e diz: eu vou me sacrificar porque Deus vai honrar. Pode estar chovendo, eu vou. Pode ser a pé, eu vou. Pode ser de ônibus, eu vou. Pode ser, eu vou. Só faz isso, só sacrifica quem crê que Deus honra. Só dá o melhor quem crê que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Quando nós olhamos para esse texto e quando ele encerra, a Bíblia diz que Abraão, ele promoveu o ambiente e Deus promoveu o milagre. Quem promove o ambiente não precisa pedir milagre. Quem promove o ambiente não precisa pedir milagre. A Bíblia diz que Deus olhou e disse: cadê tua mulher? Onde é que ela está? A Bíblia diz que o profeta olhou para o servo e disse: cadê a viúva? Onde é que ela está? Tem muita gente querendo fazer milagre, essa não é a nossa parte.
E nem que a gente quisesse, a gente não tem poder para isso. A única coisa que eu e você precisamos fazer é promover o ambiente e esperar o milagre acontecer. Fica de